Boa noite, Paulo Mansur. Boa noite a quem já escreveu aí, boa noite também. Galera, eu vou já começar e só queria saber se o áudio está ok, se alguém puder botar aí que está ok. Joia, beleza, beleza, beleza. Então tá, eu vou começar porque aí a gente tem duas possibilidades. Se tudo for muito interessante, a gente vai ter mais tempo para aproveitar essa possibilidade que eu acho fantástica, de estar aqui na minha casa para poder falar com vocês. Ou, se não tiver muito que ter de delongas, a gente termina mais cedo também. E eu consigo executar o que eu tinha planejado. A habilidade que eu desenvolvi durante os 2 anos de pandemia foi uma coisa que eu achei interessante, foi entender essa questão aqui tecnológica de usar o Meet e produzir esses slides aí que eu mandei para vocês com bastante rapidez e utilizar via internet, quer dizer, eu não estou usando o slide do computador, quer dizer, eu uso diretamente do Google Drive, que é uma coisa que eu acho fantástica. Para vocês pode ser uma coisa muito simples, mas para mim é algo maravilhoso. Bom, primeiramente, uma coisa bem rapidinho, uma explicação. Eu estou com problemas de locomoção, quer dizer, na quinta-feira eu consegui ir para a aula, minha esposa estava chegando de viagem, então ela me entregou o carro na universidade, ela foi para um evento, eu terminei a aula, peguei ela e fui para casa depois. O carro apresentou um problema muito sério, de modo que a gente teve que chegar em casa e parar de usar o carro. E o que para mim realmente não tem problema algum. Mas aí, considerando que nós estamos numa época muito complexa, eu preferi consultar a turma, porque, de repente, a conveniência para mim ia ser a conveniência para a turma também. Então, fiz lá aquele Google Docs que não funcionou, não sei porquê. Né? Eu vi que vocês estavam votando, aí colocavam lá no e-mail, mas não ia acumulando, não abria o link, não sei porquê. E aí eu vi que eu não vi qualquer resposta sobre aula presencial. Eu falei, bom, então, de repente, eu vou estar fazendo algo que é conveniente para mim e para a turma, por isso eu optei por essa possibilidade. E aí, provavelmente, na quinta-feira seria a mesma coisa. Se bem que tem uma ou outra coisa que deve acontecer na quinta-feira, lá na Praia Vermelha, então pode ser que eu precise ir. Mas ainda não sei, e eu até acho que seria mais conveniente de novo fazer daqui. Tá? E mesmo que eu consiga levar a projeção de slides lá para a aula, que é também muito bom, dá para a gente ver bacana, aqui pelo computador, acho que o efeito é bem melhor. Né? Então, eu acho que dessa maneira, se a gente pode fazer, eu acho que é bacana. Nós temos uma possibilidade, uma determinada quantidade de carga horária que a gente pode usar à distância. Se não me engano, é 20%, 10% da carga horária, alguma coisa assim. Como a gente não usou, então fazer uma ou duas aulas, eu acredito que não vai ter qualquer problema. Tá? Então, o que estamos fazendo, na minha opinião, está tudo certinho. Tá bom? Aquele slide eu mandei para vocês por volta das 3 ou 4, não lembro, da tarde, ele demorou um tempinho para ser feito. O que eu fiz simplesmente foi copiar o PDF que eu já tinha mandado para vocês e fiz esses slides aí, coloquei em PDF para não ter muita alteração quando eu enviasse. Só que daquele envio que eu fiz para agora, houve algumas alterações. E a grande maioria delas, eu mostro no slide o que alterou. Então, assim que acabar, eu mando para vocês a versão final, que é essa que eu vou apresentar aqui. Só lembrando que durante a apresentação eu não vejo vocês, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu preciso que fale para eu ouvir, que aí eu vou parar para poder passar para essa tela que eu estou vendo aqui agora, onde eu tenho a possibilidade de ver quem está falando.
tá? Se alguém levantar a mão aí no programa e tudo, eu não vou conseguir ver, tá? Então, vamos lá. É um prazer muito grande estar aqui com vocês agora. Bom, então, é uma atividade excepcional na data de hoje, conforme eu tinha dito. Tá? No meu plano não era esse, meu plano era ter ido. Tá? Mas aí houve essa conveniência que eu expliquei ainda agora e houve a concordância de vocês. Então, vamos ver essas duas questões. Eu comecei a falar sobre isso na quinta-feira passada, no dia 8. Só que, em função da grande troca de informação, eu não consegui passar da primeira folha, se não me engano. Então, eu vou retornar para aquele ponto e explicar para vocês qual a minha visão sobre esses dois casos que eu atendi. O que é interessante? São casos reais, como eu estou colocando aí embaixo. Aliás, tem uma, se não me engano, isso. São dois casos reais, como eu estou colocando aqui, observados no meu atendimento da clínica financeira. O primeiro, evidências de um investimento em renda variável comparado com renda fixa em um ano. Então, no período de um ano, outubro do ano passado até outubro desse ano, o investimento que eu fiz para uma outra pessoa de maneira terceirizada, por ela confiar em mim, não querer lidar com bolsa de valores, eu passou agora um ano em função de estar mudando o governo de um candidato para o outro, um esquema bem diferente conduzir a economia, e a bolsa é muito sensível a esse tipo de variável. Então, eu resolvi entrar em contato com essa pessoa e falar: olha, o resultado até agora foi esse, está perdendo para a poupança o investimento que eu fiz, então, se você quiser, eu te dou o valor da poupança, seria um pouquinho a mais, e eu fico com seus investimentos, ok? E a pessoa falou: não, eu vou ficar, ok? E aí eu fiz um relatório bacaninha para ela, embora seja uma pessoa muito íntima, mas eu quero treinar essa questão. Se eu tivesse recebendo dinheiro para fazer esse tipo de coisa, seria esse um relatório que eu mostraria para a pessoa, através de gráficos, para ela ver exatamente em que ponto ela está desse tipo de procedimento. E o segundo é uma decisão de uma pessoa que está empregada hoje no serviço público, IBGE, se não me engano, e o fato dela... Vai chegando pessoas aqui, eu vou lá e adiciono. O fato dela ter entrado num determinado ano, que eu não vou lembrar agora, o regime previdenciário dos servidores públicos que atende o caso dela, permite que ela faça uma contribuição X lá, e isso garanta um provento num determinado nível maior para ela. Então, essa pessoa entrou em contato comigo e perguntou: o que você acha? Eu faço adesão ou não? Essa era a dúvida dessa pessoa. E uma das maneiras de responder, quer dizer, uma das maneiras de se responder isso seriam por questões previdenciárias do setor público. Olha, a vantagem é essa, a desvantagem é essa, e você decide. Mas o que eu fiz? Eu peguei as variáveis dela e, pela matemática financeira e com base na experiência de investimentos em bolsa que eu tenho, ela avalia, eu passo para ela uma estimativa de como seria se ela investisse na Bolsa de Valores. Como prazo de 20 anos, de primeira eu já vi que era bem provável que a Bolsa de Valores ela ficaria vantajosa. Tá? Mas aí, de qualquer forma, durante o atendimento eu fiz alguns cálculos bem superficiais e eu informei para ela essa resposta que eu vou dar aqui para vocês. Tá? E aí foram os slides que eu mais acrescentei, porque, se não me engano, eram uns 4 ou 5 slides só para explicar isso. Eu coloquei mais alguns gráficos, se não me engano, explicando algumas coisas que eu acho que é interessante. Nada demais, só para a gente ver o comportamento da curva ao longo do tempo ou do fluxo de caixa também. Tá? Então, eu enviei esse PDF lá no dia 8, com 4 páginas, ou seja, semana passada.
Eu acho que uns 98% do que está no PDF está aqui. Bom, vamos lá. Então, essa minha exposição vai se verificar em dois momentos. O primeiro momento é quando eu vou apresentar aí o primeiro caso, as evidências de um investimento em renda variável comparado com renda fixa em um ano. Então, o que tem de muito interessante nisso? Esse período que a gente está vivendo agora, onde a Selic está, se não me engano, em 13,75% ao ano, é um período de inflação alta, onde normalmente quem defende renda variável em detrimento da renda fixa, como eu faço, eu prefiro renda variável e não gosto da renda fixa. Nesses períodos de inflação alta que a gente está vivendo, é como se fosse uma voz um pouco sem efeito. Quem, ao contrário, defende renda fixa em vez de renda variável, nesse momento de inflação que a gente está vivendo, consegue arrebanhar mais pessoas. E, basicamente, esse arrebanhamento, digamos assim, essa convocação dessas pessoas para investirem em renda fixa vem de resultados como esse que eu vou mostrar aqui agora, onde eu investi, peguei R$ 1.000 de uma pessoa, vindos para mim em dois momentos do ano, parte em março, parte em outubro, coloquei diretamente num dos fundos que mais rendem, proventos, e aí a gente tem que entender que renda variável, ela tem basicamente dois campos para te remunerar bem diferentes, um deles tem a ver com o que a gente chama de apreciação ou valorização, o que você compra por 100, depois você pode vender por 150, 180, 200, depende do mercado. E a outra perna é a quantidade de proventos que você recebe. Okay? E aí, nesse item de proventos, esse fundo que eu escolhi, o HCTR, que hoje já não é a minha preferência, mas talvez, se não me engano, era um ano atrás. Hoje em dia eu prefiro um outro fundo chamado URPR, já falei dele para vocês na sala. Ele é um dos que mais pagam, a gente chama de high yield, ou seja, de alto retorno, de alta taxa de retorno, ou, consequentemente, de alto risco. Dos fundos imobiliários, é um dos fundos que mais tem risco, por isso ele paga mais. É como se fosse, para viver uma experiência um pouco mais emocionante, ele te desse uma remuneração um pouco maior. Então, ele te paga mais por ter mais risco. E a exposição das operações dele, que tem mais risco, também, quando dão certo, dão mais retorno. Okay? Esse fundo fez umas cagadas aí, deve ter pouco mais de um ano, entre 1 e 2 anos para o passado, e como consequência, eu acho que foi por consequência disso, a cota dele, que era negociada na faixa dos R$ 150, 140, 150, veio caindo progressivamente, está hoje orbitando aí os R$ 100. Às vezes está um pouquinho menos, 98, 97, às vezes um pouquinho mais, 102, 104, em torno de R$ 100. Okay? Só que a grande maioria, se não a totalidade, eu não tenho essa resposta, mas pelo menos a grande maioria dos fundos imobiliários e também, se não me engano, as ações, num período de um ano para cá, elas vêm perdendo valor ao longo do tempo. Isso tem acontecido aqui no Brasil, tem acontecido lá nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho pouquíssima experiência nos Estados Unidos, tenho uma experiência de 3 anos e meio aqui no Brasil e menos de um ano lá nos Estados Unidos. Eu fiz uma primeira compra, fiz a segunda ou terceira, se não me engano agora, 1 ou 2 semanas atrás, ou seja, eu vou entrar no ano que vem já com alguma experiência, por isso que eu estou falando para vocês. Comecem agora, porque vocês vão colecionar algumas pequenas experiências, porque ao longo do tempo, essas pequenas experiências vão dar confiança para vocês. Então, o mesmo medo que a maioria de vocês tem de entrar na bolsa aqui por falta de conhecimento, falta de confiança, é parecido com o meu lá nos Estados Unidos. Só que, como eu sei como operar aqui no Brasil, convertendo algumas coisas, eu sei como operar lá. Né? Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz a compra de uma ação que eu paguei $109,
Em questão de poucos meses depois, ela veio a US$ 80. Então, ela perdeu aí em torno de 20%, 30% em questão de poucos meses, né? Então, essa volatilidade, esse sobe e desce, está muito comum aqui no Brasil, está muito comum nos Estados Unidos. Então, ao longo do tempo, de 2 anos para cá, esses valores investidos vão caindo. Se a gente conseguir fazer na quinta-feira dessa mesma maneira, eu vou evidenciar para vocês uma experiência que aconteceu comigo, onde eu e a minha esposa, tem uma foto nossa ali atrás, eu e minha esposa, a gente investe maciçamente, grande parte do salário dela, grande parte da minha renda, vão para investimentos, 100% em fundos imobiliários, e a cada mês nós temos um total investido, não exatamente menor, mas assim, vamos supor que a gente coloque R$ 3.000. Então, a gente espera que de um mês para o outro, o valor esteja pelo menos R$ 3.000 a mais. E normalmente não é isso, porque ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Em compensação, como a gente aporta uma grana pesada, digamos assim, considerando a nossa renda somada aqui, a nossa quantidade de cotas que a gente compra a cada vez fica muito maior. A gente compra bastantes cotas. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou explicar esse fenômeno? Que mês a mês eu compro, e o valorzão lá ou diminui, que já aconteceu, ou não cresce nem o valor que eu coloco. Então, vamos supor que eu coloque 3.000. Aí, de um mês para o outro, ele aumenta, mas não aumenta 3, aumenta 1.800, 2.100. Caramba, caso minha esposa pergunte, ou caso eu queira explicar isso para todo mundo, como é que eu vou fazer? Aí eu imaginei o seguinte, eu posso fazer, como eu tenho cotas que estão na faixa dos R$ 100, e tenho cota na faixa dos R$ 10, na faixa dos R$ 80, eu vou somar todo o valor que a gente tem, dividir por toda a quantidade de cotas que a gente tem, e nós vamos ter uma cota média. Aí, essa cota média é que vai servir para eu mostrar para alguém, seja para ela ou para uma aula como essa aqui, que nós estamos melhorando de um mês para o outro, porque não vai ser pelo valor. E, coincidentemente, eu vi uma pessoa de quem eu gosto muito, eu vejo os vídeos dele, chama-se Bruno Perini, vocês devem conhecer. Ele é muito perto lá do Primo Rico, não é o Primo Rico, mas ele tem um curso chamado Você Mais Rico, muito inteligente ele, eu acho. E ele falou que, da mesma forma, ele e a esposa dele, eles atingiram o valor de 1 milhão durante o governo da Dilma. E lá estava acontecendo um fenômeno muito parecido. Eles aportavam todo mês, e os valores iam ficando cada vez menores. Como é que você explica isso? Como é que ele explica? Porque a esposa dele não entende investimento. Numa reunião familiar, como ele diz que faz, como é que ele explica para a esposa que no mês seguinte ele está melhor, mesmo com um valor menor? Então, digamos, num mês você está com 800 mil, no outro mês você está com 750. Ué, mas como assim você está melhor? Sim, porque a gente tinha, digamos, 30.000 ações, agora nós temos 35.000 ações. Então, é uma situação parecida que a gente está vivendo aqui. A gente tem uma quantidade de cotas de fundo imobiliário maior, embora o valor individual da cota seja menor, mês a mês, porque elas estão caindo, eu diria que até de maneira intensa, e também o valor de proventos vem caindo. Então, houve meses em que eu já ganhei mais de R$ 5.000 por mês de proventos, 4.000, 5.000, e aí, por agora, está um valor beirando os dois. E veja bem, eu aumento todos os meses o aporte, né? Então, a gente precisa ter algum tipo de coisa para avaliar que nós estamos melhorando de um ponto para o outro, tá? Então, a maneira que eu vi isso é vendo a quantidade de cotas, que é a justificativa que eu dei para esse primeiro caso, para essa pessoa. Lá no final, nas minhas conclusões, eu falei que o mercado de urso, como a gente diz, em queda, que a gente está vivendo agora, ele apresenta a característica, como característica, uma possibilidade que a maioria dos investidores que sabe investir de maneira
proativa, inteligente, eficaz, é o paraíso para essas pessoas, ou seja, mercado de baixa. Mercado de baixa significa o mesmo aporte eu vou comprar mais. Okay? Ah, mas o valor total vai estar caindo. Ok, não ligo para isso. A maioria das pessoas que investe e sabe o que está fazendo, não liga para isso. E eu tenho certeza que mesmo você acreditando no que eu estou falando 100%, mesmo pedindo para você ver pessoas com mais experiência que eu falarem isso, para vocês terem nele a referência e não em mim, mesmo acreditando, é bem provável que a primeira vez que vocês passarem por isso vai dar um certo mal-estar. O que é normal. Não será normal se você passar por isso e não sentir esse tipo de coisa. Tá? Então, a gente precisa passar por algumas experiências para se sentir, digamos assim, dentro da Bolsa de Valores. Então, essa experiência de um ano é bem interessante. E aí, consequentemente, essa pessoa, tendo feito um ano e tendo sido provocada por mim, por esse documento que eu mandei, muito parecido com esse que eu passei para vocês, para a gente estudar em aula, essa pessoa falou para mim que vai abrir uma conta na XP, e como eu faço com vocês, eu fiz com ela, indiquei o Tiago, aquele rapaz que é colega de vocês, para cuidar dessa pessoa. Ele aceitou, ela aceitou, se não me engano, ela já abriu a conta, e da mesma maneira, ela vai deixar que eu administre. Então, eu vou ter a senha dela, algumas coisas desse tipo, e ela vai só falar a mesma coisa. Tem aqui 200, tem 300, tem 1.000, tanto aqui, investe para mim. O dinheiro vai aparecer lá na conta e eu vou fazer. E aí já tem uma questão interessante. Como é que eu vou investir com a senha de outra pessoa? E se eu quiser roubar o dinheiro dessa pessoa? Bom, não é o caso. Por quê? O dinheiro que vai estar na XP dessa pessoa só pode se comunicar com a conta corrente dela. Então, não existe a possibilidade de eu fazer um TED para mim, por exemplo, porque é de CPF para CPF. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa bem interessante que permite esse tipo de apoio. Como essa pessoa confia em mim, ela só vai me avisar, ó, coloquei tanto, eu vou lá, entro com a senha dela, tem tanto, eu vou comprar isso, tal, pum, e a parada dela vai subindo. Bom, então isso aí era para vocês verem que é uma experiência interessante comparar renda fixa com renda variável num período muito curto, de um ano, onde a renda variável perdeu para a renda fixa, logo uma das piores dela, que é a poupança comum. Tá? Então, tem aí a história, e parte dessa história a gente já viu, eu vou só ver aqui rapidinho. Né, situação, uma pessoa próxima, então é uma pessoa que confia em mim, que eu já tenho, acho que eu já tenho amizade com essa pessoa há uns 20 anos, mais ou menos. Possui aversão a acompanhar o mercado financeiro, então é uma pessoa tipicamente cagona, tá? Assim, não só ela é cagona, como também não tem interesse de acompanhar. Então, é uma pessoa que, se ela ficar acompanhando essa experiência que eu estou falando de botar dinheiro todo mês e ver que o dinheiro não cresce nem na proporção algébrica que eu invisto, fala, que negócio de investimento é esse? Então, essa pessoa não quer acompanhar. Qual o melhor fundo? Como eu disse, há um ano, esse HCTR parecia bacana para mim. Hoje eu faria um outro fundo. Então, isso depende de acompanhamento. Mas, olha o mais aí, né? A pessoa não quer estudar, não quer se especializar nisso, mas quer usufruir. Qual é a saída para isso? Você ter alguém que conheça sobre investimentos. Então, outro dia eu estava participando de uma conversa onde eu falei que eu achava bacana barco, né? É legal você ter um barco, velejar e tudo. Aí a gente, logo depois, concluiu que é muito caro ter um barco. Aí alguém da conversa falou, olha, o importante não é você ter um barco, é você conhecer alguém que tenha um barco. Então, talvez o importante não seja você saber investir, mas se você souber de alguém que possa saber investir e investir para você e não fazer nenhuma cagada, talvez seja o melhor dos mundos, porque você não tem que ter o estresse de aprender. Só que, de uma hora para outra, essa pessoa morre, no meu caso, se eu morrer de repente, a pessoa vai ficar, de repente, já acumulou uma grana grande que exigiria talvez uma movimentação, um movimento dentro de uma estratégia, mês a mês, ou bimestre a bimestre, ou trimestre a trimestre, e essa pessoa não vai entender. Quer dizer,
é interessante esse acompanhamento. Por isso que esse Bruno Perini faz essa reunião com a esposa. Porque ele fala, eu posso morrer de repente e a minha esposa precisa pelo menos saber quanto a gente tem, onde que está e como é que eu vou fazer. É mínimo isso. Tá? Então, a gente precisa ter algum conhecimento. Então, a pessoa não queria entender, mas queria usufruir de possíveis ganhos e me pediu para investir 1.000 em 2 remessas de 500, uma em março e outra em outubro, ano de 2021. Em outubro de 2022, agora, após passado um ano da segunda remessa, informei a pessoa o que havia acontecido. Então, como é que eu vou informar para essa pessoa o que havia acontecido? Eu poderia simplesmente fazer um e-mail rapidinho. Olha, você tem 955 de valor investido. Mas se tivesse na poupança, era 1.058. Você quer os 1.058 e eu fico com as cotas? Tá bom, um e-mail eu explico isso. Mas, obviamente, eu queria enfeitar o pavão e fiz um documento. Algumas pessoas mais próximas que me pedem um determinado tipo de informação, eu procuro fazer essa informação como se tivesse com relacionamento profissional. Faço um documento, coloco algumas referências, como eu fiz para essa pessoa, expliquei o que era renda variável, expliquei o que é fundo imobiliário, expliquei a importância de se investir, continuar investindo em mercado de baixa, com tal consequência, ok? Então, eu informei para essa pessoa o que resultou nesse documento, tá? E aí eu fiz a aula para vocês. Nesse relatório, apresentei conceitos, como eu estou dizendo, eu expliquei para a pessoa o que era renda variável, que são fundos de investimento imobiliário, e vantagem de um mercado em depressão. Essa depressão aí até poderia ter os dois sentidos, né? O mercado mal-humorado, ou seja, com depressão, com tristeza, ele vai para baixo, né? E também de depressão como pressão negativa, seria perder valor, perder preço aos poucos. Então, teve essa parte de conceitos, coloquei muitos gráficos, eu acho interessante, na medida que eu entendo o fenômeno e consigo retratar ele no gráfico, acho bacana para quem vê, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Algumas constatações feitas, como, por exemplo, o fato dessa pessoa investir no mercado em baixa fez com que a cada mês que passasse, ela pudesse comprar mais cotas do que no mês anterior, por causa justamente dos preços em queda. Então, essa é uma constatação. Embora o valor total, mesmo com esse aporte de proventos, esteja abaixo da poupança. Então, voltando lá para o início, alguém que defenda a renda fixa, isso é um prato cheio. Tá? Poderia, se a gente tivesse numa mesa agora, eu e uma outra pessoa com um pensamento contrário a mim, essa pessoa já iria levantar a mão. Como é que você quer convencer a turma para fazer investimento em renda variável se um ano depois nem da poupança você conseguiu? Entendeu? A minha resposta seria, olha, eu não quero saber de renda fixa. Renda fixa não é investimento, é acompanhamento da inflação. Inflação alta, hoje renda fixa até está pagando um pouco mais. Mas se você, por exemplo, se essa pessoa deixar correr mais um ano, mais 2 anos, eu acho improvável que o do fundo imobiliário não esteja maior, talvez até muito maior. Então, tem um recadinho lá no final de um leitor que eu gosto, que eu vou indicar para vocês. A Bolsa é uma fábrica de milionários. Então, como vocês estão com pouca idade, com alguns investimentos bem superficiais, bem básicos, quando vocês chegarem na minha idade, e muito provavelmente bem antes, 10, 15 anos antes, então lá beirando os 40 anos, provavelmente a marca do milhão deve ser algo assim muito fácil de já ter atingido. Então, a Bolsa realmente é uma fábrica de milionários. Sendo da área de negócio, eu sei que aí tem alunos de contábeis e administração, esses assuntos, embora talvez até uma pouca complexidade, eles não são tão complexos porque para a maioria das pessoas que não tem essa formação que a gente tem. Então, é uma oportunidade de ouro. E no final fiz algumas considerações. Sobre os conceitos, julgo serem indispensáveis em função de terem sido tratados em sala de aula. Então, conceito, o que é renda variável, o que é fundo imobiliário, a gente já conversou sobre isso. Então, vou apresentar para vocês os gráficos, as constatações e as considerações finais, coisa que eu não estava conseguindo fazer na semana passada, porque eu tinha só o quadro negro e dependia de você estar olhando ali. Por isso que é interessante
essa videoconferência, porque eu posso colocar no slide o que eu quiser. Então, o primeiro e o segundo gráfico, que eu chamei de 1.1 e 1.2, o da esquerda é 1.1, o da direita é 1.2. Eu mostro aqui os valores se eles tivessem sido depositados em conta de poupança comum, que eu não fiz. Como é que eu sei que deu esse valor? Porque eu tenho 3 contas de poupança que eu não mexo. Em um determinado ponto lá atrás eu coloquei R$ 50 em cada uma. Mês a mês eu faço uma média de variação. Então eu não preciso acompanhar quanto deu a poupança. Não, eu tenho essa informação a cada quinzena, nesse caso aí, a cada mês. Então, eu tenho como comparar qualquer coisa com a poupança com muita facilidade. Eu não preciso ficar procurando. No Banco Central, por exemplo, taxa de remuneração da conta de poupança. Não precisa. Então, eu peguei lá as taxas que eu tinha, tem aqui no gráfico, a pessoa depositou aqui R$ 500 em março, está aqui em março, né? E aí ela vai subindo, 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 a poupança vai é sempre crescente, mas cresce bem devagarzinho. Deixa eu ver se chegou alguém aqui que eu não sei. Não. E aí, logo depois, a pessoa aporta mais R$ 500 lá para outubro, ele sobe na faixa de R$ 500, vem aqui para a faixa dos 1.000 e começa a subir novamente. Tá? Então, essa linha subindo aqui, ela é um pouco mais vigorosa do que essa, porque os juros sobre 1.000 são maiores do que os juros sobre 500. Então, esse é o gráfico da esquerda, que representa o investimento teórico na conta de poupança da ordem de R$ 500 em março e outubro do ano passado. Ok? Por que esse gráfico fez essa depressãozinha aqui? E por que ele fez esse altinho aqui? Eu não tenho ideia, tá? Mas é o gráfico que o Google me deu. E já vem aqui uma primeira coisa para corrigir, que eu não consegui corrigir, porque eu não achei esse gráfico e não ia ter condições de fazer ele rapidamente para isso. Tá? Aqui está valores em conta poupança, que é a mesma coisa que está aqui na esquerda. Na verdade, aqui tinha que ser valores em HCTR, que é o fundo que eu investi esse aqui. Tá? Então, se você quiser fazer essa correção aí, seria aqui valores em HCTR, esse fundo. Então, o gráfico da esquerda está simulando uma conta de poupança com 500 em março e outubro. Tá? Então, lembra que eu falei? Ela chegou aqui em outubro do ano passado, um pouco acima dos R$ 1.000. Está aqui, ó, essa distânciazinha aqui, é de R$ 58. Já no HCTR, aqui do lado direito, tá? Eu estou simulando o primeiro R$ 500 que entraram aqui em março. Agora, é aí que está. Repara que aqui já começa a ter uma grande diferença do que é renda fixa e renda variável. Então, se você até hoje investe em renda fixa, coisa como poupança, tesouro direto, LCI, LCA, CDB de todo tipo, que seguem CDI, Selic, IPCA, essas coisas, repara que normalmente eles vão subir sempre, como esse caso aqui, ó, mas vai ser uma subida muito lenta. Isso é renda fixa. Normalmente sobe, tá? É muito comum subir. Pode até acontecer de cair, mas eu não sei o fenômeno direito e não sei, muito menos, explicar. Mas a gente pode considerar que, na maioria das vezes, renda fixa vai sempre subir. Então, esse é um dos argumentos que as pessoas usam quando querem defender a renda fixa. Renda fixa, você não perde dinheiro, é o que a pessoa fala. Mas é um não perde dinheiro que é para sempre essa subidinha tranquila aqui. Já na renda variável, repara aqui, ó, em março, na hora que eu coloco os R$ 500 para HCTR, logo no início ele já começa a fazer gracinha. Ó. O que era 500 já passou a ser bem menos de 500 aqui, sobe um pouquinho, então não mexi no valor, dá uma descida aqui, mas eu acho que essa descida é muito parecida com essa aqui, não sei porque ele dá essa caída antes de subir. E aqui está o segundo aporte, passando um pouquinho dos 1.000, também acho que é a mesma coisa esse calombozinho aqui, ó, não sei porque ele vai lá em cima e depois volta. Não necessariamente significa que valorizou aqui. Então, coloquei os mais 500 aqui, ela caiu de novo, que nem tinha caído aqui no primeiro, ó. Caiu de novo, fez essa barriguinha aqui, se aproximou dos 1.000, olha aqui, ó. Nesse ponto aqui, repara, eu teria quase um ano depois os mesmos 1.000 que eu teria investido em conta corrente, sem nenhum tipo de correção. Então, isso daí já é uma coisa que eu preciso entender.
caramba, estou seguindo o que o professor lá falou, aquele doido, eu coloco o dinheiro e quase um ano depois ele está parado. Cara, isso é renda variável. Olha a diferença dos dois gráficos. No slide seguinte, eu vou colocar os dois juntos. Renda variável é montanha-russa. Eu vi hoje aquele filme que eu indiquei para vocês, eu vi um pedaço hoje da Netflix, eu esqueci o nome, Como Economizar, uma coisa assim, e o cara estava explicando para um jogador de futebol americano que como é que era a bolsa. E aí o jogador, zero conhecimento, eu acho até que eram casos reais, ele pergunta: e se cair o dinheiro? E se cair, eu coloco lá e ele cair? Aí o cara, com muita tranquilidade, ele fala: não é se vai cair, é quando vai cair. E vai cair. Então, eu preciso entender esse mundo. Ele é chamado de renda variável por causa dessa instabilidade nas cotações, por exemplo. E é exatamente por causa disso que as pessoas potencializam seus ganhos. Ok? Então, como é que esta pessoa que eu estou dando o exemplo aqui potencializou? Não, ela efetivamente não foi nenhuma potência, não foi nenhuma uma possibilidade de ganhos, como seria uma potencialização. Ela efetivamente ela vem ganhando mais mês a mês. Só que vamos, de novo, a renda variável tem essas duas vertentes. Uma delas relacionada ao valor de mercado da cota, e esse é que está fazendo o investimento cair, e o dos proventos. O dos proventos, eu vou mostrar aqui, eles aumentam mês a mês. Então, um ano depois do ponto que ela começou a investir, ela está ganhando mais. E ela vai sempre ganhar mais, sempre, porque o valor do aporte é feito por mim. A cada momento que ela recebe rendimento, eu compro mais. E aí tem uma outra vantagem para essa pessoa que não existe no mundo real, e só existe porque eu posso fazer um controle com planilha. E eu aprendi a fazer ficha de controle de estoque que nem todo mundo aí da contabilidade, talvez alguns da administração. Então, um determinado provento, que nesse caso aí, essa pessoa tem na faixa de R$ 1.000, ela recebe aí em torno de 10, 12 reais por mês, não dá para comprar a cota, que é de 100. Então, o que eu faço? Eu faço um controle como se essa pessoa estivesse comprando parte de uma cota. Então, ela compra 10% da cota, no outro mês 11%, no outro mês 13%, no outro mês 15%. E esses 10%, 20% vão acumulando. Então, ela fica com 5 cotas, 5,6, 7,3, 8,5. Então, isso potencializa o ganho dessa pessoa, porque senão ela teria que esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, mais ou menos, aí, pum, compra uma cota. Aí só ali ela passa a receber mais. Mas não, eu fui fazendo esse acúmulo de cotas, digamos assim, fracionado. Tá? Isso não existe aqui no Brasil. Existe nos Estados Unidos, mas aqui não. Tá? Aqui a quantidade mínima que você pode comprar é uma, e não fração de um. Por exemplo, seria interessante, eu só tenho R$ 50, a cota é 100. Então, me dá meia cota. Nos Estados Unidos, a gente consegue fazer isso. Aqui no Brasil, não. Então, isso potencializou o ganho dessa pessoa. Tá? Então, era para ser um pouco pior do que eu coloquei aqui. Ok? E aí termina aqui, um ano depois, para que a linha dos está aqui, está um pouco abaixo. Enquanto está um pouco acima, aqui está um pouco abaixo. Então, a diferença desses dois valores são cento e poucos reais. Ela perdeu nessa corrida em cento e poucos reais. E aí vem os dois gráficos juntos. Ah, não, perdão, aqui tem uma explicaçãozinha. Na poupança comum, o valor atingiria aproximadamente 1.058. É esse valor aqui, ó. 1.058. Evidenciando um juro mensal de 0,497 no primeiro termo, ou seja, esse primeiro ponto aqui, e o segundo termo aqui. Eu considerei termos ou prazos os valores dos aportes, os prazos em função dos aportes. Então, 0,497, 0,57, ou seja, a caderneta de poupança está dando um retorno em torno de 0,5%, dando uma subidinha para cima, enquanto a inflação persiste. Ok? 0,5% ao mês. Então, valor investido de 1.000,
E essa pessoa acumulou 1.058, ou seja, ela teria tido R$ 58 de juro acrescido ao valor dos 1.000 se tivesse na poupança. No HCTR, a conta foi para 955. Então, essa distância aqui é em torno de R$ 45 para baixo. Essa 58 para cima. Então, a diferença entre os dois, esse desnível vai ser em torno de R$ 100. Reparar que os saldos dos investimentos apresentam desvantagem para o HCTR em torno de 103, ou seja, em torno de R$ 100 que eu tinha falado, né? 103,80. Em tempos de Selic alta, foi o que eu falei lá no início, a gente está vivendo um tempo de Selic alta, esse tipo de fenômeno é muito comum e é o responsável por levar muitos investidores, e aí eu coloquei investidores em itálico, porque essas pessoas não seriam investidoras. Ok? Investidor, já estando calejado, entende isso e até aproveita esses momentos a saírem da renda variável e correrem para a renda fixa. Então, estamos num momento onde as pessoas, no geralzão, saem da renda variável fixa. Esse abandono da renda variável faz o valor delas caírem. Então, esse mercado de urso ele está desse jeito, não só pela macroeconomia em si, como também por essa questão das pessoas vendendo, 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 os preços caem. Além disso, também faz com que novos investidores prefiram adiar a entrada na renda variável, que tecnicamente deve ser entendido com o raciocínio inverso. Então, é meu papel aqui, se eu quero orientar vocês para irem para a renda variável, dizer que esse tipo de informação vai chegar para vocês. Por exemplo, se vocês forem ouvir isso de mim, forem tirar dúvida com o gerente de banco, por exemplo, ele vai tentar, olha, o seu professor está doido, como é que você... Ele ainda mostrou para você que na poupança ele fez 1.058 e na renda variável fez 955, como é que você acha que ele está certo? Tá? Então, se você não entender o contexto, você vai ter argumentos sólidos de que realmente a renda variável é ruim, ok? E, na verdade, não é. A grande maioria dos investidores entende que renda variável é melhor, principalmente para o caso de vocês que são mais novos. E não estou detonando a renda fixa. A gente precisa ter renda fixa, mas para fins específicos. No caso de vocês, com meta de chegar perto da minha idade, com mais dinheiro, você vai fazer isso com renda variável. Se for para renda fixa, vão provavelmente estar com menos dinheiro, se a quantidade dos aportes for a mesma. Então, olha aí os dois gráficos juntos. Em azul, a poupança, um pouco acima dos 1.000, e vermelho, a renda variável, o HCTR. Tá? Então, aí está a prova de que esta experiência foi mais benéfica para a poupança do que renda variável com esse fundo imobiliário, e isso é responsável por fazer você correr, não querer saber de bolsa nunca mais. Ok? Então, cuidado com isso. Proventos nos dois investimentos. Aqui, se até agora, se até essa parte aqui, eu poderia estar assustando alguém que queira ir para a renda variável, a partir de agora, justifica o que a pessoa falou para mim lá na frente. Essa pessoa não quer acompanhar, não quer desenvolver conhecimento, mas ela quer usufruir os benefícios. Então, aqui estão os benefícios. Então, em vermelho, a renda mês a mês, e nem é acumulada ainda, acho que se fosse acumulada seria bem maior, como a renda mês a mês caminha ao longo do tempo. Reparem que os proventos em HCTR, que é a renda variável, estão bem acima dos proventos da caderneta de poupança. Ok? Os proventos da caderneta de poupança vão subindo mês a mês, por quê? Mês a mês, pinga aquele em torno de 0,5 ao mês, vai incorporando ao saldo, no mês seguinte ela está um pouquinho maior. Então, no mês seguinte, o provento é em cima do valor anterior, que, por sua vez, está sendo maior do que no mês anterior, que, por sua vez, está maior do que no mês anterior.
Então, mesmo sendo pouquinho, ele vai crescendo. Então, repara que a faixa azul aqui, ela sempre vai crescendo, porque acontece praticamente a mesma coisa que no fundo imobiliário. O rendimento em relação ao mês anterior, ele vai crescendo porque o mês anterior para frente vai ficando maior. Tá? E aí, reparem essa barrigona grande aqui, ó, significa que nesse período aqui, abril, maio, junho, julho, o HCTR deu um porradão lá em cima. Então, essa pessoa chegou a receber R$ 15 aqui, ó, num determinado mês, aqui em junho, se não me engano. Então, aqui está um dos lados dessa história, que é um lado que não tem como falar que a renda fixa é melhor do que a renda variável. O provento que a pessoa recebe mês a mês é sempre maior. E ele vai a passos largos. Ele vai começar a fazer muito efeito quanto mais o tempo for passando. Enquanto que a renda fixa vai ser maior também, mas repara que o crescimento da renda fixa ele sempre vai ser essa timidezinha aqui, ó. Enquanto aqui nessa montanha-russa, a montanha-russa é para baixo, mas é para cima também. Então, aqui está a justificativa. Tá? Por que eu, com a minha idade, 58, prefiro renda variável, na renda variável, prefiro no fundo imobiliário? Por causa disso aí. Eu tenho proventos mês a mês, e se eu fizer alguma estatística, alguma avaliação gráfica de tendência de valores, eu começo a projetar. Poxa, daqui a tanto tempo eu já vou receber na bolsa o que eu recebo na universidade. Embora a projeção que eu tenha feito já daria para agora, dezembro, janeiro, fevereiro, os 100% do que eu ganho na universidade. Olha só que coisa. Só que, como a gente está vendo aí uma diminuição, eu já percebi 2, 3 meses atrás que eu não ia bater o que eu achava. Então, essas previsões que a gente faz, normalmente, elas saem do controle, digamos assim, às vezes para mais, né? Poderia já ter atingido lá em outubro, novembro, ou para menos, ou seja, eu empurrei para frente esse atingimento. Só que, como a gente passa mês a mês, como eu disse, eu e minha esposa, a gente está cada vez mais acumulando mais cotas, e mesmo assim com uma renda menor, vai ter um momento que, cara, é que nem bactéria crescendo. Você olha num segundo, ela está assim, você olha no outro, ela já cresceu, você olha no outro, ela já cresceu, já cresceu. A quantidade de cotas é muito grande, ela vai começando a crescer. Então, mesmo ela perdendo valor, daqui a pouco ela vai estar muito grande, então ela vai assim jorrar rendimento. Isso aí não tem jeito, é só esperar que isso vai acontecer. Então, está aí uma demonstração de que provento da renda variável, neste exemplo, é bem superior. Então, proventos totais em cada um dos investimentos. Poupança comum. A pessoa ganhou R$ 57,00 em um ano, enquanto que no HCTR, 125. Olha só a diferença. O provento foi bem maior. E aí eu peguei um valor médio, né? Peguei esse valor, dividi pela quantidade de meses, deu R$ 4,75 por mês, enquanto que a média do HCTR é de R$ 10,48. Olha só que diferença. Então, tem muitas pessoas que defendem, até mesmo para pessoas mais jovens, como é o caso de vocês, o investimento em fundo imobiliário, porque é muito provento. Eu diria que é uma comparação com as ações, por exemplo, é mais vantajoso para fins de proventos os fundos imobiliários. Tá? Eles te pagam mais pelo mesmo valor que você tem em proventos. Agora, o outro lado de crescimento de valor, é bem provável que nas ações você tenha um impulso bem maior do que nos fundos imobiliários. E o fundo imobiliário justamente não tem essa extensão de valor ao longo do tempo, porque ele se esvazia de valor mês a mês. Então, o que era para ele acumular, se ele não distribuísse rendimento, ele teria um crescimento muito parecido com o das ações. Só que o fundo imobiliário, normalmente, ele se mantém com o preço ao longo do tempo. Dá uma variada para cima, dá uma variada para baixo, isso é normal, mas, na média, eles ficam estacionados ali no valor
que eles sempre estão. Às vezes, alguns fundos são muito valorizados. Tá? Os fundos do IFIX, que tem muita liquidez, eles são muito procurados, então esse excesso de procura faz o valor subir muito, tá? Mas não é muito comum. Então, olha, para proventos, bem melhor fundo imobiliário. Então, até aqui, o que podemos constatar? Que no prazo de um ano, os valores se investidos em poupança comum atingiram 1.058. Botei aqui uma redução daquele gráfico. Tá? É o azul aqui. O azul é a poupança subindo um pouquinho acima dos R$ 1.000. HCTR 955. Okay? Incluídos aí os 125 de juros. Então, aí já tem uma outra questão. Os 1.000 do HCTR não vieram para 955, eles vieram para 800 e qualquer coisa. Então, veja bem, você colocou 500, mais 500, eles vieram para 800, mas somaram esses 125 de juros que foram para os 955. Isso é renda variável, ok? Sobe e desce e uma pujança muito maior no provento. Se isso daí já é suficiente para você se convencer, beleza. Você já sabe que com 2, 3, 5 anos, já não vai ser só um cafezinho que você vai poder comprar, você vai poder pagar um jantar para alguém, você vai poder fazer uma viagem de fim de semana para Búzios, Cabo Frio, ou quem sabe até pegar um avião e ir para uma outra capital com esses juros aí, 2, 3, 5 anos lá na frente. Tá? Então, proventos, eles são muito marcantes no fundo imobiliário. Então, os rendimentos mensais em cada investimento, eu já tinha colocado essa informação aqui em cima, e no vídeo já tinha colocado, eu simplesmente repeti 4,75 e 10,48 em média para cada um. Desta forma, vemos que, embora o valor se investido em poupança comum estaria com um montante maior, esse é o argumento que me derruba quando eu falo para você em renda variável. Está aqui. Eu mesmo estou dizendo que, se tivesse na poupança, teria mais. Mas, sinceramente, como é que a gente vai entender que um investimento em caderneta de poupança é melhor do que um de fundo imobiliário? Tá? Nos números, em período de um ano, a gente está vendo aqui, é melhor. Mas um ano não é, renda variável não é para um ano, é pelo menos 5. Então, embora isso tenha acontecido, o total de proventos mentais foi abaixo do HCTR. Okay? Bom, eu quis comparar o HCTR com o IFIX. O que é IFIX? É o índice no Brasil que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários. Okay? O HCTR tem um peso de 2,002 no IFIX. Então, o IFIX é 100%. 2% do IFIX se refere ao HCTR. Então, se o HCTR subir ou cair, ele mexe no IFIX com essa força, 2%. Tá? A gente não entrou muito em detalhes sobre isso, eu deixei justamente para falar no final, só que o desenrolar não deu para eu colocar isso no meu planejamento, tá? Mas seria interessante a gente abrir, como eu abri aqui dentro do IFIX o HCTR, seria interessante a gente abrir vários fundos para vocês perceberem que alguns deles estão acima, outros estão abaixo. Se não me engano, eu coloquei isso quando eu falei para vocês sobre investimento, que eu levei o projetor lá para a sala. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui, olha, o IFIX, que é o amarelo, ele representa o índice dos fundos imobiliários, e o azul, o do HCTR, ou seja, você vê que o HCTR, em relação à média dos fundos imobiliários, está perdendo valor. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, o que aconteceu com essa minha amiga é basicamente isso daqui. O HCTR é um fundo que está se descolando para baixo do geralzão. Alguma coisa está acontecendo, eu não sou especialista nisso, com o HCTR, que dentro dos fundos imobiliários, tá? Então você vê aqui que os fundos imobiliários, inclusive, nem estão caindo muito. Ó. O IFIX está, inclusive, subindo. Tá? Mas o HCTR, que é 2% dessa linha amarela, está caindo. Okay? Então, aqui eu já posso ver uma coisa. Se eu sou uma pessoa que amo o HCTR, está aqui o argumento para eu comprar muitas cotas. Muitas cotas. Significa que ele está desvalorizado.
Como que eu vou comprar algo que está desvalorizado? Aí eu tenho que estar convencido de que ele é um excelente fundo. E aí talvez seja não indicado agora a gente entrar nessa discussão. O HCTR já foi um fundo com tais características, a meus olhos, há uns 2 anos atrás, entendeu? Hoje em dia, eu acho que outros fundos ocupam essa qualidade de estarem melhores do que o HCTR em relação ao IFIX. Mas isso daqui não está dizendo coisa alguma, que o HCTR é ruim. Não. Está falando que neste período que eu usei para investir para a pessoa, ele mostrou esse desempenho aí. E se alguém acha que ele é um bom fundo, deveria estar comprando mais, que indiretamente é o que eu estou fazendo com essa pessoa. Como ela não me deu orientação, e fica muito complexo também eu ficar estudando, qual é o melhor passo agora? Qual é o melhor passo agora? Imagina controlar isso. Não. Então, eu decidi que eu vou sempre comprar HCTR para essa pessoa. Então, como eu mantive a compra no HCTR e ele está indo para baixo, a cotação dele no bolão lá vai mostrar para baixo também. É isso que dá os R$ 1.000 terem virado 800 e pouco, por causa disso daí. Então, consultei o site da B3 no dia 5 de novembro, então a aula foi dia 8, no dia 5 eu consultei e estava isso daí. Quem pode fazer esse tipo de gráfico no site da B3? Qualquer pessoa, ok? Não precisa nem de cadastro. A Bolsa tem muita informação, inclusive é um dos itens lá das nossas avaliações. Quem quiser estudar o site da B3, reportar isso num trabalho, vai ver que ali tem muito tipo de informação gratuita. E aí, do momento em que você entra para a renda variável e faz seus investimentos em renda variável ou tesouro direto, que é, se não me engano, uma das únicas rendas fixas que entra no site da Bolsa, você ganha a possibilidade de se logar nesse site na área do investidor, grátis. E aí você tem acesso a quanto você tem, a evolução, quanto de provento você está ganhando mês a mês, e isso, inclusive, é uma informação muito importante para fim de imposto de renda. Então, no meu caso, que eu opero com 6 corretoras, é interessante porque no site da Bolsa eu tenho acesso, num documento só, toda a informação que eu tenho sobre investimentos. Até eu conhecer isso daí, eu tinha que fazer um estudo em cada corretora e colocar tudo numa planilha só. Hoje em dia eu pego e entro no site da Bolsa, vou lá em posição, peço um PDF, vem a minha posição naquele dia, corretora por corretora. Isso é muito bom. Então, o HCTR vem tendo desempenho abaixo do índice, esse IFIX, nos últimos meses. Ok? Significa que quem gosta de HCTR, tá bom para comprar. Saldo de cotas no HCTR. Então, isso daqui é uma outra justificativa para ir para a renda variável. A primeira é quantidade de proventos, dinheiro entrando. Só que o dinheiro entra na razão direta disso que eu vou mostrar agora. Por que o dinheiro entra cada vez mais? Porque eu tenho cada vez mais cota. Então, eu mostrei para essa pessoa que a quantidade de cotas dela tem aumentado nessa proporção mês a mês. Ok? Ela começou aqui, eu não sei por que está outubro de 2022 aqui. Sinceramente, eu não sei. Não sei. Tá, mas aqui, cadê março? Deveria estar março aqui, não sei. Deve ter um erro qualquer, mas isso aqui representa março. Essa pessoa foi lá para 4 cotas, aí foi crescendo frações aqui, ó. Depois, quando chegou o outro aporte, veio para a faixa de 8 e continua subindo. Tá? Então, mês a mês, aquelas frações em torno de 10% mês a mês, que essa pessoa recebe 12, 15, R$ 10 por mês de proventos, então essa pessoa vai aumentando a quantidade de cotas. E é exatamente isso que importa. Quanto mais cotas, mais proventos. Então, aquele primeiro gráfico que eu mostrei anteriormente, que diz os proventos recebidos, eles são uma relação direta da quantidade de cotas. Enfim, se você começar a comprar cotas agora, quando jovem, na medida em que o tempo vai passar, você vai cada vez mais ter mais proventos. E vai chegar um ponto que você vai atingir alguns números interessantes. Como, por exemplo,
você vai receber de cotas num mês o suficiente para comprar uma cota. Então, imagina, vamos supor que você compra algumas poucas cotas de mês a mês. Aí vai ter um mês que você vai receber, se for desse HCTR, por exemplo, R$ 110. Aí você vai lá, a cota está 102. Aí você fala, poxa, eu recebi 110, já vou comprar uma cota com o rendimento que eu tive. Isso é muito bacana. Observar que o número de cotas sendo acumuladas aumenta a cada mês, saindo de 4 de outubro de 9,28, perdão, de 4 em outubro de 21 para 9,28 em outubro de 22. É aqui que eu não entendi por que está outubro de 22 aqui, né? O outubro de 22 está aqui, mas variou aqui, ó, de 4 para 9,28. Então, por que tem ponto 28 de cotas? Porque eu controlo a fração para essa pessoa para estimular que ela goste da experiência. Essa elevação ocorreu não somente pelo segundo aporte de 500, então a pessoa fez uma primeira aporte de 500, depois fez um outro aporte de 500, ela passou de 4 para um pouco mais do que o dobro, de 4 para 9. Tá? Então, foi também por causa desse segundo aporte, mas também pela incorporação ao principal dos proventos auferidos. Então, o provento que essa pessoa tem, mês a mês, eu vou lá na planilha e coloco uma parcela da cota para aumentar. Lembrando que um cenário de cotações em queda, esse que a gente está vivendo agora, favorece o acúmulo de cotas. Então, essa é uma das verdades que você vai começar a entender quando se tornar investidor. Letra normal, não em itálico, quando eu fiz lá atrás uma referência ao investidor de poupança, que não é o caso. Né? Então, estava fazendo uma brincadeira. Então, você vai se tornar investidor quando o mercado cai e você sabe o que está comprando, e aquilo é bom, você vai ficar cada vez mais feliz, de uma certa forma, rezando para que o mercado caia. É assim que as pessoas fazem. Ok? E aí, talvez, seu marido, sua esposa, seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada vai olhar assim, como é que você é doido? Você tinha 10 mil, agora você tem 8, você está feliz? Aí você tem que falar isso. Estou comprando cada vez mais com o mesmo valor. Então, favorece o acúmulo de cotas. E, consequentemente, percepção de proventos. Então, a sua base de cotas, qual é a consequência dela? Mais proventos. Se você aumenta a base de cotas, mais proventos. Aumenta a base de cotas, mais proventos. Pingou provento na sua conta, volta para a cota. Engorda a cota, no mês seguinte, mais provento. E vai embora. É só isso. O nome disso chama-se juros compostos. Você compõe o valor com o juro que pinta mês a mês. É só isso. Ok? Só isso. E lembrando, você vai pegar essa experiência aqui com a B3 no Brasil, 1, 2 anos, depois você vai começar a pingar dinheiro na sua conta em dólar. Aí você vai começar a formar uma reserva aqui no Brasil, outra reserva nos Estados Unidos em dólar. Esse mesmo raciocínio. Só que lá nos Estados Unidos os números são uma fração do que são aqui no Brasil. Tá? Mesmo descontando o câmbio, se não me engano, não posso falar isso de cadeira, tá? Mas aqui no Brasil você ganha mais dinheiro na Bolsa do que nos Estados Unidos. A questão é que lá, por ser em dólar, e principalmente no longo prazo, eu acho que lá é melhor no longo prazo. Agora, no curto prazo, dentro do longo prazo, quer dizer, 5, 8 anos, é capaz de que aqui no Brasil dê mais dinheiro, tá? Mesmo descontando o câmbio. Então, o que eu falei de considerações finais para ela? Tem que olhar o relógio, senão a gente não vai conseguir falar o segundo. Com base nessa exposição, isso foram palavras para essa pessoa. Podemos concluir que o HCTR teve uma volatilidade no termo em questão, ou seja, volatilidade é esse sobe e desce. E você vai precisar se acostumar com isso. Ah, cara, eu já tô fera, já vou entrar, o negócio vai perder 80%, eu não estou nem aí. Não é assim que ocorre. Você vai ficar nervoso ou nervosa, pode se preparar para isso. Mas você vai precisar levar um susto ou outro, mas você precisa prosseguir. Volatilidade é uma questão muito importante para quem investe. E se você não entender e sofrer, você vai querer vazar da renda variável, vai se render aos apelos que, como eu mostrei aqui, a poupança bateu o HCTR nesse experimento. Você vai se render e vai para a renda fixa
Se alguém que entrou na renda variável no tempo junto com você, 8 anos depois, vocês conversem, você vai ver que quem foi para a renda variável vai ter muito mais dinheiro do que você. Tá? Não entenda isso como eu falando. Procure investigar, que é isso que acontece. Longo prazo é renda variável. Então, a HCTR teve uma volatilidade em termos de questão que levou o valor investido a estar precificado, isso é importante. O mercado precificou. Não quer dizer que necessariamente que aquilo é uma questão de valor. Essa diferença entre preço e valor, que não é um assunto muito... Isso não é superficial. Eu precisaria ter uma Finanças Pessoais 2 ou Finanças Pessoais 3 para falar alguns conceitos que Buffett, nos Estados Unidos, o Bazin, que já morreu aqui no Brasil, e o próprio... Meu Deus, como é que é o nome dele? Barsi, entendem. Existe uma descolagem de preço e valor. Ok? Quanto mais você entender isso, mais você vai ver que algo que mantém um bom valor com um preço lá embaixo, e é isso, mercado de baixa, é ótimo para você comprar, porque você está comprando coisas boas, baratas. Essa diferença preço-valor é fundamental. Então, o mercado vai precificar num determinado ponto, no caso aqui em outubro, abaixo do valor nominal da aplicação, como eu mostrei para vocês. O valor no HCTR está 955, sendo esse 955 a soma de 800 e qualquer coisa com aquele 125 do juro. A gente precisa entender esses valores analíticos, quer dizer, quebrados. Se a gente for só no sintético, a gente vai se perder com aqueles 1,58 acima e 955 abaixo. Ah, eu quero esse daqui. Poupança. Não, mas eu quero esse, eu não quero perder. Ferrou, jogou seu futuro no lixo. Brincando, tá? Mas é mais ou menos isso mesmo. Entretanto, gerou mais renda do que a poupança. Cara, isso é um grande argumento. Mostrei para você o preço caindo, aporte sendo mantido. Veja bem, a pessoa não tem esse raciocínio. Eu já tenho uma estratégia que posso colocar. Qual é essa estratégia? Só comprar. Compra. Eu não quero nem saber se está subindo ou descendo. Isso não importa para mim. Importa o seguinte: eu vejo lá no extrato, pintou dinheiro, eu coloco. Vou na planilha da pessoa lá e falo, agora entrou aqui 12% do valor anterior de cota. Pum, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, o valor de cota vai subindo, o teu provento no mês seguinte é maior. Ponto. Isso é um rio que, quando começa... Outro dia eu vi a foto da nascente do rio Amazonas. É uma cachoeirinha pequenininha e ela vai, ao longo do tempo, do espaço lá, se transformando no rio Amazonas. Todo início é assim. Outro dia, uma pessoa, que talvez esteja aí até assistindo a essa apresentação, entrou em contato comigo. Pô, ganhei meu primeiro R$ 1,11, R$ 1,13, não lembro. O que são R$ 1? O que é R$ 1,13? É simplesmente a nascente do rio Amazonas. Daqui a pouco vão ser 5, vão ser 10, vão ser 20, vão ser 50, vão ser 100, vão ser 1.000. É só esperar e o troço vai acontecer. Eu acabei de mostrar para vocês aqui agora. Entretanto, gerou mais renda do que a poupança comum, tendo esta evidenciado um montante superior ao do fundo imobiliário no mesmo período. Pergunta minha para você: o que você prefere, renda fixa ou renda variável? Tá? Não precisa responder, você responde aí para você, mas de coração eu espero que você opte pela renda variável, que a longo prazo, talvez até a médio prazo, seja o melhor para você. Tá? Então, olha aí, ó, renda fixa e renda variável. Olha só que bacaninha aqui, ó, renda fixa, tudo crescendo, ó, tudo retilíneo. Olha a renda variável, uma zona. Vem para cá, sobe, desce, tal. É exatamente assim. Tá? Então, você precisa mais ou menos conhecer onde você está entrando, ok? Renda variável, ela vai mexer com você, vai mexer com seus nervos. E tem gente que fala o seguinte, que eu acho que é até interessante, tá? Você não deve acompanhar, você tem que entender. Depois que você estudou e se você entendeu, aí você faz um planejamento, como esse que eu fiz aqui para essa pessoa. Eu comprei o HCTR, lembra? O HCTR era uma opção viável há um ano, hoje já não é mais. Mas eu estou mantendo o plano, porque não houve uma alteração
trágica. Tá? Ele perdeu posição em relação ao outro, mas continua sendo um fundo pagando muito bons dividendos. Então, é automático, a pessoa não está nem sabendo o que está acontecendo. O dinheiro entrou, eu converto em cota e jogo para o salto dela. Mês seguinte, dinheiro entrou, eu converto em cota, jogo para o salto dela. Pum, pum. Ao longo do tempo, o que vai acontecer? Pum, Rio Amazonas. Ok? O que você prefere? Então, só que a renda variável, esse slide aqui mostra bem isso. Esse arquivo que eu mandei para vocês. É uma confusão. Se você comparar com a poupança, por exemplo, em um ano, você vai ver que a poupança deu mais. Tá? Bom, esse é o primeiro caso. Segundo caso, decisão de uma pessoa com 20 anos pela frente entre duas opções. Eu estou vendo aqui que faltam 18 para as 8. Eu vou tentar chegar a 8 horas e cravar lá o término, mas se eu precisar passar, eu vou passar. Estou considerando que a maioria está em casa e como a maioria falou para mim, não tem atividade depois. Talvez eu passe 5 ou 10 minutos. Vou tentar não passar. Tá? Então, decisão entre duas opções com 20 anos à frente. Olha só que coisa interessante. Essa pessoa tem 20 anos pela frente. Tá? Então, de novo, um caso real. Mostrei agora um experimento de 1 ano. Agora, você imagina 20 anos. Sendo coerente com o que eu acabei de falar, 20 anos é um tempo, eu diria que mais do que suficiente para você observar os efeitos benéficos e mais relevantes da renda variável em relação à renda fixa. Eu diria que é praticamente impossível esse experimento dessa pessoa, se eu fizesse uma projeção para frente, uma projeção de 20 anos, assim, a poupança está ali disputando, nem pensar, a poupança vai estar rasa e o HCTR lá em cima. Tá? Então, prazo é muito importante. Daqui a 20 anos, vocês vão estar ainda com quase 15 anos a menos do que eu estou agora. Né? Então, isso é um prazo bacana, 10, 15, 20 anos. Daqui a 20 anos, a chance de você já estar no segundo milhão é muito alta. Muito alta. Okay? Com 20 anos pela frente, uma pessoa precisa decidir entre duas opções. Primeiro, contribuir adicionalmente. Então, se é uma proposta que essa pessoa recebeu, ela estava na dúvida se aderia ou não, e depois ela me falou que foi 1 ou 2 dias depois da nossa consulta, ela aderiu. Tá? Então, ela vai ser descontada e vai se beneficiar disso daí. Mas, antes da adesão, eu expliquei os casos para ela e mostrei que a renda variável provavelmente iria ser mais vantajoso para ela. E tem outra, ela fez a adesão e pode um dia desistir. Se ela não tivesse feito a adesão, depois ela não poderia aderir. Então, ela foi conservadora. Okay? E, ao mesmo tempo que ela fez a adesão, ela também fará os investimentos. Quase recebi a visita aqui do meu filho, que está fazendo uma bagunça danada ali na sala. Bom, então, qual é a situação? Contribuir adicionalmente com uma previdência governamental, a pessoa servidora pública, com o valor de R$ 633,59 por 20 anos. Então, qual é o meu papel como tutor dela? É pegar as variáveis da matemática financeira e montar um problema, como se fosse um problema de prova, ou um caso para a gente estudar em sala de aula como esse aqui. Para ter um benefício maior em 3.800. Então, ela já tem uma aposentadoria programada, mas, por exemplo, quando eu entrei na universidade, o meu salário de saída vai ser muito próximo do meu último salário. Isso já não existe mais. Para você tentar se aproximar disso, você tem que pagar mais, e é o caso dela. Tá? Então, a Previdência no mundo inteiro tem feito esse tipo de coisa. É cada vez pior se aposentar em termos públicos. Eu diria, assim, a Previdência oficial, tá? Não estou falando aqui simplesmente o fato de ser servidor público ou não, mas a Previdência pública, seja ela para servidores públicos ou não, ela é cada vez mais agressiva com o contribuinte. Okay? Isso reforça que a gente precisa ter boa ideia de investimentos para que a gente possa ter essa renda extra para complementar, ou quem sabe até passar bastante da renda oficial.
Então, esse era o problema. 633 por 20 anos e um aumento de 3.800 de forma vitalícia. E aí entra uma questão que é complicada para a gente. Como é que eu vou saber que esse vitalício são quantos anos? Essa pessoa vai morrer com quantos anos? Não tem como. Tá? Então, eu tive que fazer dois tipos de cálculos. Um que considera renda para sempre e outro que considera a descapitalização. A renda para sempre, ela tem uma desvantagem de que quando essa pessoa morre, o dinheiro fica para o herdeiro, se é que isso é uma desvantagem, tá? Para mim, é. E se você faz a descapitalização, você precisa de menos dinheiro, porque o esvaziamento dessa reserva ajuda a pagar. Então, você vai precisar de menos dinheiro, ok? Só que você tem que saber de quanto tempo você vai precisar. E eu fiz 4 simulações para ela: 10, 20, 30 e 40 anos. Então, a alternativa seria realizar investimentos que paguem 3.800 nas mesmas condições de tempo. Eu escrevi taxa para vocês, revendo aqui para poder falar. Na verdade, não são tempo e taxa, são tempo e aporte. Tempo, 20 anos, e aporte 633. Essas são as variáveis que eu vou usar com a matemática financeira, com base na minha experiência, falando para ela, provavelmente você vai atingir isso daqui. Por quê? Porque eu tenho alguma experiência com bolsa. Tá? Então, o slide novo que eu vou mandar para vocês já vai estar com isso aqui corrigido. Esta pessoa está com 42 anos hoje, possui pouca experiência com investimentos, então aquele medo de relatividade, renda variável, provavelmente está na cabeça dessa pessoa. Tá? Então, estou dando aqui uma ideia do perfil dessa pessoa. Pouca experiência com investimentos em renda fixa, então é pouca experiência que ela tem e, além disso, é uma experiência em renda fixa. Então, essa experiência de fundo imobiliário, receber proventos, todo esse fenômeno que eu mostrei no caso anterior, a pessoa desconhece. Então, essa pessoa sabe o que é LCI, LCA, Tesouro Direto, alguma coisa de poupança também. Tá? Então, isso é que a pessoa sabe. Seu primeiro atendimento foi em 2018. Então, 4 anos atrás, essa pessoa me procurou. Ela tinha um formato familiar, ela tinha um namorado na época. Hoje, essas pessoas se casaram. Tá? E engraçado não, isso é o que acontece. Eu tinha, obviamente, a ficha dessa pessoa, e aí eu pude ir lá no meu arquivo, ver lá 4 anos atrás o que tinha acontecido naquele atendimento, tanto no dela como no do então namorado, agora marido. Tá? Então, isso é interessante. Isso passa um pouco de confiança para a pessoa na minha tutoria. Pô, o cara está assim, lidando, no meu caso, agora com 230 pessoas, alguma coisa assim, mas eu tenho condições de individualizar o atendimento para essa pessoa, porque ela me procurou 4 anos depois e eu posso até brincar com, você lá tinha um sonho tal, já realizou? Esse tipo de coisa. Tá? Então, ela entrou em contato comigo via Instagram para dar sequência à consultoria. Então, ela é minha amiga no Instagram, entrou lá pelo direct. Pessoal, você ainda faz atendimento? Ainda é gratuito? Como é que é isso? Tá? Então, ela falou que gostou e queria ver se continuava. Queria fazer um orçamento para continuar o atendimento. E eu falei aquilo que eu falei para vocês, continua a mesma coisa. Tá? Disse estar apaixonada por educação financeira pessoal, isso é uma coisa interessante, né? Porque alguns conceitos que eu possa passar provavelmente vão ter menos resistência na assimilação e que quer adquirir mais conhecimento nesse assunto de educação financeira. Tá? Qual das alternativas seria a melhor? Então, eu já dei o meu posicionamento, eu já deixei claro que fazer os investimentos seria melhor, mas eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Tá? Então, seria uma pergunta que, se eu quisesse fazer o exercício em sala, resolvendo ponto a ponto, seria uma pergunta para vocês, eu abriria aí uma discussão de 3, 5 minutos, o que você acha, qual a decisão que você tomaria, sendo essa pessoa, né? Qual foi a decisão que essa pessoa tomou? Ela fez a adesão, vai descontar os 633 a mais, com vistas a receber 3.800, ok? Esse 633 que sai do bolso dela, a entidade vai colocar mais 633, ou seja, vai ser 1 para 1, ela entrega 1,
ela tira um do salário, mas entram dois na conta dela. Olha que coisa bacana isso. A entidade cobre cada real que ela coloca. Tá? Então, aí já começa a ficar até um pouco mais complexo, porque se você for ver, eu fiz até o fluxo disso, com base no fluxo dela, saem 633, mas no fluxo da entidade entram 1.200 e pouco. Então, saem 633, mas entram teoricamente, né, porque isso é só um jogo de investimentos. Então, é como se você fizesse, aos olhos da entidade, você recebe R$ 1.200 para pagar 3.800 de maneira vitalícia. Só aí já vê que é uma coisa ruim para a pessoa. Porque se você me dá, por 20 anos, R$ 1.200 para eu administrar, para te devolver 3.800 de forma vitalícia lá na frente, eu vou ganhar muito dinheiro em cima de você. Porque o potencial de dinheiro para te entregar, se não me engano, é acima de R$ 10.000 por mês. E a entidade vai pagar 3.800. Por que da diferença? Por que tem um potencial de 10 mil, mas a entidade vai te dar só 3.800? Porque estamos falando de cálculos previdenciários que precisam ser conservadores e eles estão certos. Eles não podem prometer muito, porque talvez eles prometam 3.800, mas paguem 4.500, 5.000, etc. Então, existem várias coisas que você tem que ver no estatuto e, obviamente, estudar mais esse assunto para saber por que isso ocorre. Então, quando uma entidade, num prazo desses de 20 anos, te oferece esse tipo de coisa, provavelmente ela está fazendo mais, mas por questões conservadoras, e o contador aí que está me ouvindo agora, ele vê isso de maneira diferente do administrador, porque o contador entende por que a gestão do patrimônio precisa ser conservadora, ok? Isso é algo que precisa estar estabelecido. Então, a empresa de previdência é uma entidade malvada? Não, ela é racional. E ela está mexendo com milhões de pessoas, talvez, no Brasil inteiro. Então, ela precisa ser conservadora. Ela precisa fazer reservas grandes para garantir isso daí. Entendeu? Agora, como você sabe matemática financeira e você sabe finanças pessoais, você vai aprender a fazer investimento, você vai ver que você tem condições de bater isso aí. Então, faz as duas coisas. Faz lá a poupança com a entidade e faz a sua previdência própria. Consequência, o Fábio Faria, do canal do Holder, fala que só há um resultado possível, você vai ganhar muito dinheiro. É isso, galera. Eu acho que o caminho é esse, vocês vão ganhar muito dinheiro se vocês estudarem isso. Obviamente que eu não estou ensinando isso para vocês, eu estou mostrando para vocês que vocês têm que estudar isso. Né? Eu acredito que com o tempo, a minha performance como professor vai cada vez melhorar, eu acredito. Então, eu vou cada vez falando menos besteira, cada vez falando mais o que interessa, num tempo reduzido, com material de suporte, tipo PDF, aulas como essa, bem melhores. Né? Então, eu estou no processo de aprendizagem também. Tá? Mas isso daí, para quem entende, para alguém do mercado, só aí a gente já vê que você ganharia muito, mas muito mais dinheiro se você administrasse esse 633. Eu vi, galera, é aquilo, eu não vou conseguir chegar até as 8 horas. Eu vou falar normalmente, se você não puder participar, só ir saindo, não tem problema. Mas eu estou considerando que você tem alguns minutinhos para ficar aí a mais. Se não tiver também, eu peço desculpas, que eu queria estar parando às 8, mas é que eu acho importante estar falando isso. Então, alguém fez uma conta de um determinado servidor, algum determinado trabalhador que vai se a pessoa pudesse pegar todo o dinheiro que ela depositaria para o INSS, então é a mesma coisa, porque tem parte que você paga e tem parte que a empresa paga para você. Para o INSS administrar ao longo de, sei lá quanto tempo a gente trabalha, 30, 40, 50, não sei, ao longo desse tempo todo, para te pagar um valor que hoje está na faixa dos 5, 6 mil reais no máximo, e em termos de mercado você receberia, olha só, não estou brincando, 126 mil reais. Então, a gente está comparando algo da ordem de 5 mil que a Previdência Oficial vai te pagar, com algo da ordem de 126 mil que você teria se você investisse. Então, você precisa dominar isso. Obviamente, não é num semestre, com um professor bunda suja como eu, que você vai aprender isso. Mas esse professor bunda suja vai te empurrar para esse conhecimento. Você precisa aprender isso daí.
E isso não é de uma hora para outra. Você precisa ser iniciado, ter suas quedas, levantar, continuar, vai passar por mudança de presidente complicada, como essa que a gente está passando agora. O lá da frente vai ser complicado também, o outro também. Então, você tem como é que o presidente atual influencia? Como é que a guerra na Croácia influencia? Como é que o presidente dos Estados Unidos influencia? Como é que esse negócio todo, 2 anos de Covid, influenciam? Tudo isso você vai pegar tempo de mercado, ok? Então, 633 por 20 anos, olhando pelos olhos da entidade que pega 600 de você, põe 600 em cima para te dar 3.800 lá na frente, é desvantajoso para você. Entendeu? Vamos lá. Qual das alternativas seria melhor? Em linhas gerais, seguem algumas variáveis. Se não me engano, esse slide ele já responderia tudo. Aí eu fiz, está vendo aqui, ó, slide novo. Isso aqui você já não tem. Então, se eu corresse bastante, eu terminaria isso em 5 minutos, mas eu não vou correr, eu vou falar o que está aqui previsto para falar. Então, algumas variáveis. Contribuir mais 20 anos com 633 por mês para ter um incremento de 3.800. Estou escrevendo o problema lá no quadro, tá? Na aposentadoria de forma vitalícia. Aqui já começa o problema. Poxa, para eu fazer forma vitalícia, eu teria que ter um dinheiro, imaginar numa poupança, por exemplo. Tá? Você tem muito dinheiro, que naqueles 0,5% que eu falei lá, hoje em dia, como está dando, ele caga aquele dinheiro na sua conta, você vai paga seus boletos, no mês seguinte mais um dinheiro, e isso vai para o resto da vida. Quando você morrer, alguém vai lá e vai abocanhar isso daí. Então, é mais ou menos esse formato. Tá? Para contrapor esta situação, simulei investir N de 20 anos, então esse é meu prazo. Tá? Lembra que eu falei aqui atrás? Condições de tempo e aporte. Então, eu tenho que ter 20 anos, como ela tem, e tem um aporte 633. Aí já começam os problemas. Ó. Eu estou simulando aqui um retorno de 0,9 ao mês. 0,9 ao mês é algo que você vai ter obtendo com consistência agora, iniciando, sem experiência? Provavelmente não. Tá? Mas, pegando o jeitão, por exemplo, hoje eu ainda estou acima de 1% ao mês. Então, hoje, se você fala assim, eu tenho 1 milhão para investir, eu falo para você com alguma tranquilidade. Mês que vem você tem proventos de 10 mil. Por quê? Porque 10 mil é 1% de 1 milhão. Caramba, isso é muito bom. Pois é. Isso vai continuar assim? Não sei. E aí, sendo conservador, se você tem um foco de 1 milhão e quer ter certeza que vai dar certo, mira em 1.800.000, 2.500.000, entendeu? Usa margem de segurança nesse sentido. Então, eu estou supondo que 0,9% ao mês é alcançável para você. Então, quanto essa pessoa faz? Ela consegue 534 mil reais. O que ela faz com 434 mil reais? Com 0,6 ao mês, então, ó, já diminuir. A gente tem que fazer um cálculo com uma taxa um pouco maior do dinheiro subindo, com uma taxa um pouco menor com o dinheiro descendo. Então, eu estou considerando que lá na frente, algo em torno de 0,6 essa pessoa vai conseguir. Vai conseguir? Não sei. Tá? Se ela fizer mais do que 0,6, ela vai ter mais do que isso que estou mostrando aí. Se ela fizer menos do que 0,6, ela vai ter menos. Como é que eu lido com isso? Todos os anos eu faço umas contas e vejo como é que está a evolução. Quanto mais próximo eu tiver, mais certeza eu vou tendo. Agora, como é que eu vou saber como é que vai estar daqui a 10, 15, 20 anos? Não sei, isso é só uma projeção. Então, se essa pessoa fizer 0,6 com esse valor, ela tem 3.205 por mês de forma vitalícia. Tá? Olha só como é que já é interessante. A entidade prometeu para ela 3.800 e esse cálculo 3.200. Não está tão longe, eu estou R$600 abaixo. Repara,
estou considerando apenas os 633, só que a entidade que vai receber 633 também vai colocar 633, vai colocar 1 para 1. Então, essa entidade estaria fazendo uma conta de R$ 1.200 por mês e não 633, para me dar 3.800. O que já diz para mim o seguinte: se eu dobrar meu aporte, que é o que a entidade estaria fazendo, eu também vou dobrar minha renda para 6.400. Então, eu, com R$ 1.200 por mês, eu faço 6.400 de forma vitalícia, e não 3.800. Porque a entidade vai me dar os 3.800, mas ela não vai receber 6.300. Ela vai receber de mim e vai colocar mais 6.300. É claro que aí tem um jogo de palavras, não existe efetivamente, eu acho que é assim, tá? Um dinheiro que sai de algum lugar do governo e dobra o seu aporte, mas é um cálculo atuarial que considera que isso estaria sendo feito, o que para mim dá na mesma. Okay? É como se ela, teoricamente, estivesse investindo 1.200 para te pagar 3.800 pelo resto da vida. Okay? Bom, apenas me baseando no 534, e aí vamos aumentar um pouquinho a renda para ponto 7, okay? Estou considerando que você consegue ir para o mercado e fazer ponto 7 ao mês. E com alguns anos, 5, 8 anos, é muito improvável que você não faça. Você vai fazer isso, talvez mais. Tá? Mas vamos usar ponto 7. Você saca 10 anos, 6.500, ó, valor acima do 3.800. Tudo bem, aqui é de forma vitalícia. Tá? Mas olha só, eu aumento para 40 anos e cai para 3.875, olha, muito próximo. Se ela está com 42 mais 20, vai para 62, mais 40, 102 anos. Eu estou projetando uma retirada dessa pessoa, para essa pessoa, dos 62 aos 102, de 3.875. Olha só que pancadão de dinheiro em relação à previdência da entidade. São 40 anos, 480 meses. É muito dinheiro. Bom, e aí, indo para o olhar da entidade, havendo a contribuição de 1 para 1, o PMT, ou seja, o pagamento, payment, durante os 20 anos. Cadê os 20 anos? Ah, tá, essa contribuição. Tá? É de 1.267, ou seja, o dobro dos 633. E aí, não é sempre que isso acontece, mas dobrando o aporte, você dobra o valor futuro também. Levando o valor futuro a 1.068. Então, teoricamente, a entidade, ao receber 633 de você e colocando mais 1 para 1, ela recebe 1.267 e com ponto 9 ela faz 1.068. Ela fará 1.068? Não sei. Mas ela fará mais de 800, 850 mil? Sim, que já é um valor bem maior do que os 534. Então, se você quer gerenciar, você como se fosse uma entidade previdenciária, recebendo 1.267 por mês, você tem condições de fazer R$ 1 milhão em 20 anos. Ok? Rendendo 0,9% ao mês. E respectivas relações com os PMT, ou seja, se você atingir 1 milhão e não 534, todos esses valores vão dobrar. Ou seja, em 10 anos você vai receber 12 mil e pouco. E em 40 anos você vai receber pouco mais de 7 mil reais. 8 mil, sei lá. E não os 3.800. Então, repara que é muito melhor você investir. Por quê? Basicamente, prazo. O caso anterior, nós tivemos 1 ano e a poupança deu porrada no HCDR. Agora, você joga lá para frente, você bateu uma empresa previdenciária. De novo, a empresa previdenciária está respeitando questões técnicas atuariais e ela precisa ser assim, e eu acho que ela está certa. Eu só estou falando que você tem condições de fazer melhor, porque você está estudando finanças pessoais. Então, aqui é só firula, tá? Isso aqui já é enxerto que eu fiz. Está aqui o slide novo que eu coloquei. Qual é o fluxo de caixa? Isso aqui é o que vai acontecer aos olhos da pessoa.
tá? Ela vai ter um desembolso de 633 por 20 anos, ó, seta para baixo, 633 saindo da conta dela. Do momento que ela atingir a aposentadoria, ou seja, 20 anos, daqui a 20 anos, ela vai receber 3.800 indefinidamente, de forma vitalícia. Não tem como colocar um prazo aqui. Tá? Já para a entidade, ó, o fluxo de caixa para a entidade, ela vai receber 1.279, que é o dobro desse cara aqui, por 20 anos, e vai pagar os mesmos 3.800. Veja bem, não são dois investimentos. É o mesmo processo visto a olhos diferentes. O olhar da pessoa só vai ver os 633 que ela vai tirar do contra-cheque. O olhar da entidade vai pegar esse dinheiro que saiu dela, mais um para um que vai colocar, e vai virar 1.279 teóricos para eu te pagar 3.800. Mas este aqui é o problema. O problema que eu quero dizer é o exercício. Tá? Você está gerenciando 1.279 para pagar 3.800. Basicamente isso. Tá? Fluxo projetado com investimentos próprios sem descapitalização, de forma vitalícia. Então, aqui eu estou simulando esta situação onde eu atinjo 534, esse valor aqui, ó, 534 mil. Então, eu começo um fluxo com 534 na minha conta. Se eu fizer 6,6% ao mês, eu pago 3.219 indefinidamente, até morrer. Qual é a consequência ruim para isso? Como a gente já falou, alguém vai morder esse 534. Ah, isso eu quero. Beleza. Ah, não quero isso. Então, você pode potencializar o seu saque com a descapitalização, que é o que eu mostro logo depois. Tá? Então, aqui está este fluxo. Cadê? Este fluxo aqui. Tá? Eu tenho 534, pago 3.205. Agora, em vermelho, para ficar diferente desse de azul, senão ia ficar tudo preto e não ia dar para ver. Tá? As 4 possibilidades, usando o 534 para se descapitalizar e aumentar o seu pagamento. Porque, repara, eu estou aqui com 3.205, mas já começo com 6.500. Só que eu tenho um prazo de 10 anos, diferente daqui, que é indefinido. Aqui é para sempre. Aqui eu quase dobro o valor, aliás, mais que dobro, mas é por um prazo de 10 anos. E aí a gente já pode raciocinar o seguinte: bom, eu vou receber 6.594 por 10 anos para uma situação que eu deveria estar recebendo 3.205, é só gastar 4 e reinvestir os outros. O que vai acontecer? Vai durar mais do que 10 anos. Ok? Isso é uma gestão do fluxo de caixa que você vai ter. Lembra? Orçamento mensal e anual. Você faz um orçamento anual considerando essas questões. Recebo 6.500, gasto 4, já estou ganhando mais do que deveria, porque é o que estava prometendo ali. Pego esses dois, reinvisto, no mês seguinte a mesma coisa, e vai embora. Então, daria 4.620, 4.601, 4.609 em 30. Olha só aumenta R$8 aqui, só que eu passo 10 anos a mais. E, finalmente, 40 anos, ganhando 3.875, que é próximo do valor que a entidade prometeu. Cadê? 3.800 aqui. Ó. Então, investindo na Bolsa, considerando apenas o 534, em 40 anos, considerando que essa pessoa vai morrer, isso vai durar até os 102 anos dela. Tá? Olha só, eu fiz a minha idade para aproveitar o dinheiro até 85, eu estou passando aqui 15 anos. O que eu posso fazer com 534? Já com 1.068, que é o que eu estaria juntando aqui, ó. Cadê? É o dobro disso, tá? Em 10 anos, R$13.000. Então, pelo olhar da entidade, recebendo 633 mais 633, eu faço 1.068, que me paga R$13.000 por 10 anos. E aí, para não estender muito, lá para o prazo de 40 anos, 7.750. Ou seja, esse é um potencial que a empresa tem se ela descapitalizar o dinheiro que você empresta para ela, 40 anos para 7.778, que é praticamente o dobro dos 3.800 que ela está te prometendo.
Tá? Então, você fazendo essa opção de gerenciar seu fundo com base nisso, você tem que estudar renda variável, tem que estudar ações e fundos imobiliários, você tem condições de ter um desempenho bem melhor do que a entidade de previdência privada. Então, um outro gráfico eu tinha que ter colocado aqui também, que é novo, simulação da contribuição da pessoa com a adição da entidade. Então, aqui é bem simplesinho como é que vai acontecer a capitalização. O azul é os 534, tá? Está aqui na faixa dos 500 mil. Então, 633 vão virar 534 lá na frente. Já 1.233 vão virar 1 milhão e pouquinho. Está aqui 1 milhão. Tá? Eles vão se distanciando bastante conforme o tempo passa. Então, de novo, quanto maior o prazo, maior o efeito do acúmulo e dos proventos. Tá? No caso desses 1 milhão, com 0,6, você ganha 6.410 para sempre. Então, a entidade que, teoricamente, junta 1 milhão e pouco, ela poderia te pagar 6.400 para sempre, mas pagar 3.800. A diferença, ela tem que ver não só o seu caso, ela tem que se remunerar a entidade, remunerar os diretores, os funcionários e deixar reservas, porque algumas coisas podem sair de controle, você tem que ter reserva para bancar. Então, você tem que ser conservador. Você tem que saber que você vai ganhar mais e vai pagar menos. O que você faz? Estuda esse negócio porque você sabe que você vai ganhar mais. E fica com a diferença. Tá? E aqui eu tenho 2 gráficos como esse. Tá? O primeiro mostrando os 534. Tá? Aqui em azul, isso te dá 6.594 em 10 anos. Ele acabando aqui com os 10 anos, 120 meses. E aí, baixando um pouco o valor de 6 e pouco para 4 e pouco, já vai para 20 anos, ele já dura um pouco mais, 20 anos, 240 meses. Baixando um pouco mais para 6.069, o amarelo aqui ele já vai para 360, ou seja, 30 anos. E um pouquinho mais ainda, chegando perto lá dos 3.800, os 40 anos, olha, ele vai para 480 meses. Olha como dura. O mesmo valor, dependendo do prazo, isso é matemática financeira, são simulações que a gente tem que aprender a fazer. Você estende muito a capacidade de percepção. Então, lembrando que a proposta da entidade era 3.800. E aqui, o que eu fiz? Eu vou pegar os valores e dobrar. Então, eu tenho o gráfico da mesma forma, só que com os valores dobrados. Ó, repara que aqui eu saio de 534. Esse outro gráfico eu saio de 1.068. Mas, da mesma maneira, o azul acaba mais cedo, 120 meses, só que te pagando 13 mil. E o último lá, o verde, ele vai para 480 meses, ou seja, 40 anos, te pagando 7.750. Lembrando, de novo, que a proposta lá era 3.800. O que eu tinha para falar, se não me engano, termina aqui. Eu passei 15 minutos. Tá? Eu tenho agora mais uns 2 ou 3 slides só para sair da minha apresentação. A pessoa disse que começou a investir em 2018, em renda fixa. Sacou o dinheiro para viajar, voltou a investir, comprou o imóvel que mora, sacou o restante de investimentos, zerando a reserva. Isso aí é a vida dela. A minha vida também tem as minhas historinhas tristes, a de vocês também, e assim por diante. Tá? Então, isso vai fazer parte da nossa vida. Só fazendo um resumo do perfil dessa pessoa. Possui dívida do apartamento e outras dívidas, ou seja, essa pessoa comprou um imóvel, então ela tem essa dívida. Então, repara, existe uma possibilidade, quando ela quitar essa dívida, o dinheiro da dívida mensalmente vai para os aportes. Então, normalmente o que ocorre é você exceder o que o plano está te dando. Isso é muito comum. E, inclusive, quanto mais prazo você tem, maior é a chance de você passar do plano para cima. Após resolver as obrigações, ou seja, as dívidas que essa pessoa tem, deve voltar a investir. Seria agora fim de 2022, mas parece que vai ser início de 2023. Até porque você iniciar uma pessoa na renda variável agora, em dezembro, está implícito que no próximo imposto de renda essa pessoa já tem que declarar isso daí. E aí é melhor deixar para janeiro, porque aí você só tem obrigação com o imposto de renda em 2024.
vai começar a investir, neste caso, em renda variável, sob minha orientação. Então, é algo interessante, uma pessoa que eu conheci lá em 2018, 4 anos depois, entrou em contato com uma situação que gerou um caso para a gente discutir em sala de aula, virou esse exercíciozinho aí, e vai ser mais uma pessoa que eu acho que eu vou poder ajudar ao longo do tempo. Eu ia fazer, se eu tivesse tempo, perguntar para vocês por que eu coloquei uma árvore aqui. Tá? A árvore ela é um símbolo para as finanças pessoais, tem várias possibilidades de a gente encarar. Né? O fato de você colocar uma semente e a coisa vira uma árvore grande, como é o caso, eu plantei aqui na frente da minha casa um mamoeiro desse tamaninho, hoje ele está 3 vezes o meu tamanho, 2, 3 anos depois, então esse crescimento da árvore ele é representado, ele representa bem a questão das finanças pessoais, inclusive, e de uma forma mais intensa, os investimentos, mas também é uma ideia de você fazer crescer uma árvore para te dar sombra. Então, se alguém usufrui a sombra de uma árvore hoje, é porque alguém plantou lá atrás. Então, esse alguém é você agora. O você lá na frente sou eu falando com 40, 50 anos agora. Tá? Então, você está plantando essa árvore com 20 anos agora, e eu estou te enchendo o saco para você fazer esse plantio. Tá? Você anda na rua, vê uma árvore enorme, isso não aconteceu da noite para o dia. E a terceira associação que tem é que uma árvore ela atravessa verões, invernos, às vezes neve, ventania, e a árvore está lá. Então, essa resiliência da árvore é um símbolo muito forte. Uma árvore, ela significa muito bem as finanças pessoais. Não só a parte de investimentos, pelo crescimento, mas a resiliência que esse tipo de ser vivo, né? Acho que a árvore é um ser vivo, representa. A resiliência, atravessar tempestades, verões, ventanias, e a árvore está lá. Esse cara, ele tem mais ou menos a minha idade, ele está acima dos 50, está beirando os 60, se é que já não passou. Ele é uma pessoa como qualquer um de nós, advogado, nordestino, descobriu a Bolsa de Valores, ficou rico, vazou para os Estados Unidos. De lá, gerencia uma empresa de educação financeira aqui no Brasil. O nome dele é Marcelo Veiga. Ele tem um canal do YouTube, cujo nome é esse aqui, Como Enriquecer na Bolsa. Eu diria que o conteúdo dele é bom, não diria que é o melhor, mas diria que é bom. E uma das coisas que ele vai fazer para você é uma tentativa de lavagem cerebral como essa que eu faço. Você tem que investir na bolsa, ponto. E ele vai ficar massacrando. Vende cursos, vende livro. Esse livro aí, inclusive, eu comprei. Não é o livro que tem algo assim, caramba, é uma coisa maravilhosa, mas é um livro bacaninha, principalmente pelo título, Fábrica de Milionários. A Bolsa de Valores deixará você rico. Não é só por isso, não. Você, obviamente, precisa ter renda para poder fazer os aportes. Tá? Você não vai entrar na bolsa com 1.000, 2.000, 10.000, 100 mil reais e ficar rico, milionário daqui a 5 anos. Não é isso. Tá? Mas a bolsa fabrica milionários. Aí eu fui ver qual é a referência. Lá na página 8 desse livro tem isso aqui. A Bolsa de Valores promete e cumpre gerar riqueza para seus acionistas. Você tem um processo de geração de riquezas na sua jornada na Bolsa de Valores. Isso é muito importante para você entender. Eu tentei deixar isso claro por esses 2 exemplos. Tá? Finalmente mesmo, acho que aqui já é o último, eu faço esse apelo para vocês. Vamos aprender a investir? E aí eu vou sair dessa tela, vou passar a ver a turma. Não sei nem se tem gente aí ainda, né? A minha pergunta para vocês vai ser essa aqui, ver se alguém sabe. Por que tem um touro? Por que tem um urso? Nesse meu apelo para vocês aprenderem a investir. Alguém poderia falar para mim por que do touro e do urso? Toda agressividade. Pode ser, mas não é bem o caso. Não é bem o caso. Mas eu diria que os 2 animais são agressivos, mas a agressividade deles tem uma pintura diferente. Então, estou vendo que ninguém sabe, o que é muito interessante. Vamos lá. No mercado de ações, a gente diz que tem o mercado de alta quando é touro. O bear, que é o urso, é o pessimista, exatamente. O touro ataca de... pronto. Não, o touro é o contrário, é de baixo para cima.
Então, e o urso de cima para baixo. Então, isso é uma coisa do mundo, tá? O mundo inteiro pensa assim. Quando o mercado está de alta, a gente diz que é o mercado de touro, pela forma como, como ele manifesta agressividade. Tá? Então, o touro, quando vai te atacar, ele corre para você, ele te pega de baixo e te joga para cima. Ele faz assim com o chifre dele. Então, por esse movimento de subida, quando alguém quer fazer referência ao mercado de alta, o animal de referência é o touro. Então, quando vocês forem ver os vídeos, muita gente tem assim na estante atrás um touro. E a razão é essa, que o touro significa mercado de alta. O urso, quando vai te atacar, ele corre atrás de você, ele pega a pata dele e bate de cima para baixo. Então, essa batida da pata, esse movimento descendente da pata do urso, é o mercado de queda. Então, bear market, que foi escrito aí, é o mercado de urso, mercado com características de queda. E um bull market é o mercado de alta. Então, normalmente, eu gosto muito de usar esse slide aí, né? Um touro e um urso olhando um para o outro. Algumas bolsas de valores apenas colocam um touro, porque todo mundo quer alta. Né? Já a bolsa de Frankfurt, na Alemanha, parece que é a única bolsa no mundo que tem os dois bichos, tem o touro e tem o urso. É um fato interessante que eu também não sabia, fui saber há pouco tempo. Meus queridos, minhas queridas, agradeço muito a paciência de vocês por terem aceito a minha proposta também. Tá? Sobre quinta-feira eu vou tentar fazer a mesma coisa, fazer aqui, mas por um motivo ou por outro eu tiver que ir para lá, tem pelo menos uma pessoa que precisa resolver algo comigo na quinta-feira, então pode ser que eu vá. Mas eu diria que a probabilidade é baixa. Eu acho que a adesão foi boa, teve bastante gente aqui, agora já está um pouco menos, mas eu faria isso também na quinta-feira. Vou pegar um ou dois exercícios e vou detalhar aqui para vocês. Eu acho que são coisas interessantes. Eu vou mostrar para vocês só coisas reais para a gente poder ilustrar como as finanças pessoais ocorrem na prática. Eu desejo a vocês um resto de semana muito maneiro e que na quinta-feira a gente possa estar aqui de novo, provavelmente para o nosso último encontro, assim, de aula, né? Aí a gente vai se falar por e-mail. Eu mandei aí um gráfico para vocês, uma planilha dizendo quem fez e quem não fez o trabalho. Eu vou tentar evitar fazer o mesmo trabalho, porque vai ser muito difícil de eu controlar. Então, vou pedir uma coisa bem simples. Então, quem já fez, ok. Quem não fez, vai fazer algo mais simples. E vai ser mais fácil para eu controlar. Tá? E eu peço também para que quem for entregar isso não responda o e-mail. Então, se você der um reply no e-mail, para eu achar o seu trabalho é mais difícil. Tanto que tem pessoas que estão entrando em contato comigo porque enviaram o trabalho e eu não consegui ver. Por quê? Porque fica muito preso lá. Eu vou pedir para vocês enviarem um e-mail para mim, em vez de responder isso. Eu vou deixar claro essa informação no e-mail que eu vou mandar. Tá bom? Agradeço aí, a gente passou quase meia hora do tempo, mas acho que a maioria também não tinha aula agora, acho que deu para acompanhar. Se alguém tiver alguma pergunta, manifeste-se agora, se não, daqui a pouco a gente encerra e eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês possam ter gostado. Eu vou mandar esse slide que eu apresentei aí agora para vocês, para quem quiser manter, substituir o que eu mandei no início da tarde. Um beijo no coração de vocês. Espero estar na quinta-feira aqui falando um pouco mais para fazer vocês investirem. Um abraço, galera. Se alguém tiver alguma coisa para falar, aproveite agora. Ô, professor, eu tô na lista. Eu um e-mail para o senhor, se Qual lista que você está falando? Na lista da disciplina. Então, do e-mail que eu mando? Não, eu estou na lista do e-mail, mas eu queria saber se eu estou inscrito na disciplina, porque no AVA consta que sim, mas o senhor não mandou naquela relação. Não, naquela relação dos trabalhos, quem não está lá é porque não enviou o trabalho para mim, ou se enviou, eu não vi. Então, é uma lista muito pequena. Tá bom, entendi. Tá? Então, não quer dizer muita coisa. Tá? Se está no AVA, provavelmente está na lista. Entendi, então. Obrigado, professor. Boa noite. Por nada.
Pessoas, beijos. Tchau.